Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Jorge Elias Douzan, doutor na área do design pela Universidade Federal de Santa Catarina. Primeiro, eu quero agradecer que você está aqui pronto para entender um pouco mais sobre o design. Uma palavra que tenho certeza você vem ouvindo ela cotidianamente, vem usando ela talvez nos seus projetos, nas suas iniciativas aí de trabalho ou de empreendimento. E também talvez seja uma palavra e um termo que você vem optando nas escolhas dos produtos que você vem consumindo, né? O design, afinal de contas, é um diferencial competitivo da maioria dos produtos e serviços que estão ofertados no mercado. O objetivo desse momento aqui é você entender o termo design, o que significa essa palavra, né? Ela tem vários vieses e é legal a gente começar a discutir o termo por um primeiro momento. A maneira, talvez até curiosa e engraçada das pessoas usarem dessa palavra, que é uma palavra que vem da língua inglesa, e que pessoas que não têm tanta afinidade com essa palavra acabam usando ela de uma forma muito errada, falando ela, pronunciando ela de uma forma muito equivocada, né? Pela língua inglesa, logicamente, as pessoas olham a palavra design e começam a falá-la de uma forma aportuguesada ou abrasileirada, vamos pensar assim. Isso seria pronunciada da seguinte forma, né? As pessoas olham, vão pensar, pessoas até mais idosas vão falar ela como designe, né? E a primeira coisa que a gente tem é tentar corrigir. Não é designe, é design. Mas vamos parar um pouquinho aqui e vamos entender que até essa forma errada de falar, ela nos ajuda a entender um pouco o que esse termo significa. Designe pode nos remeter ao verbo designar. E quando a gente vai para essa palavra designar dentro da língua portuguesa, a gente vai compreendê-la como uma capacidade de indicar algo de maneira muito propícia a diferenciar esse algo dos outros. Ou seja, se eu tenho algo a fazer, esse algo já está com um objetivo pensado, eu posso organizar a minha fala da seguinte forma: eu tenho algo designado para alguma coisa, né? Ou seja, essa vontade de design tem um pouco disso, né? Então, quando as pessoas falam designe e a gente vê na nossa cabeça, pô, isso tem a ver com designar, já é um bom entendimento. Afinal de contas, e a gente vai perceber isso no caminhar do nosso entendimento sobre design aqui, que design tem a ver com uma atitude, como uma atividade que as pessoas têm de desenvolver algo designado a alguma coisa, designado a solucionar alguma coisa, alguma demanda. Então, não corrijam imediatamente, né? Deixe a pessoa falar do jeitinho dela e lembre, opa, sim, no que eu venho desenvolvendo, no que eu venho trabalhando, design tem a ver com isso aí sim, tem a ver com esse designe. Eu faço coisas designando alguma coisa. Então, se você me deres um problema, eu vou trabalhar buscando a solução desse problema, designado a isso. Isso já nos ajuda. Então, a primeira provocação aqui é deixa o português mais bruto, né, que não se apropriou ainda do termo design do inglês, falar do seu jeito, que isso tem um pouco de lógica no nosso entendimento aqui. Porém, o correto é pronunciar a palavra dentro da pronúncia inglesa. Inclusive, esse termo design, desde a década de 80, já faz parte do nosso vocabulário. Ele se enquadra no que a gente chama de estrangeirismo, termos de outras línguas que a nossa língua portuguesa se apropriou. Dada ao uso cotidiano, ou dada ao uso até profissional, alguns termos que são tão usados pelos nativos da língua portuguesa, mesmo sendo de outras línguas, passam a ter um conceito já bem organizado e um uso super bem apropriado, e passam a pertencer ao nosso vocabulário. E o dicionário, né, e as normas brasileiras acabam aceitando esse termo, da maneira como ele é pronunciado lá fora, né, na língua estrangeira, como uma palavra da nossa língua. Então, design, desde a década de 80, já faz parte do nosso dicionário e se pronuncia dessa seguinte forma, né? Design. Essa é a pronúncia fonética. E o design, dentro da língua portuguesa, se você for ao dicionário, ele vai ter dois conceitos principais. O primeiro conceito, ele é o processo de concepção de um produto específico no que se refere à forma física e à funcionalidade. Ou seja, design é uma atividade, é um processo que desenvolve produtos, objetos, artefatos, serviços, dando a eles uma forma,
e uma funcionalidade. Perfeito? E o segundo conceito, design é o produto deste processo. Então, legal, né? Então, design é um processo de desenvolvimento de produtos. Então, é o processo. E o segundo conceito é o produto deste processo. Ou seja, design é o produto, é o objeto. E a gente vai conversar sobre esses dois nos próximos módulos. A gente vai ter um módulo só para falar de design como processo e a gente vai ter um módulo só para falar de design como produto. Isso vai ajudar muito, muito a você entender o design como método, né, como ação, como atividade, mas também a compreender o design como objeto final, como esse artefato que você pega na mão e escolhe no momento da compra, ou quando você define desenvolver algo para alguém e isso é um produto ou um serviço. Legal? Então, nos próximos módulos, não deixa de assistir, não deixa de também participar para compreender ainda mais esse conceito. Agora, nesse momento, a gente está falando do termo. Então, já vimos que, de uma forma até errada de falar, designe, dá para explicar o que seria design, porque é algo designado a, mas que esse termo design já faz parte do nosso vocabulário e tem esses dois entendimentos, processo e produto desse processo. Legal? Um outro ponto a ser trabalhado aqui, quando a gente fala do termo design, é que design não é desenho. Se nós nos apropriamos de um termo da língua inglesa, que é design, e hoje ela faz parte do nosso vocabulário, se nós formos à língua inglesa, a gente vai perceber, e vai, logicamente, ter declarado isso, que design lá não é desenho. Desenho, na língua inglesa, é draw. Perfeito? Então, assim, se eu quero, na língua inglesa, falar desenho, eu não vou falar design. As pessoas não vão entender. As pessoas vão entender desenho lá se eu falar draw, que é um outro termo. Então, se lá já tem dois termos diferentes, isso quer dizer que aqui também não nos cabe. Legal? É claro que lá no processo, vocês vão perceber que até cabe pensar como desenho. Mas melhor, nesse momento, como termo, falar, não, design não é desenho. A gente tem uma vontade de traduzir assim, mas não cabe. Design está muito ligado a uma atividade, como o conceito nos diz, né? É um processo de desenvolvimento de um produto ou de um serviço, ou o resultado desse processo. Então, conceitualmente, fiquem com o dicionário. Não tem como traduzir de outra forma. No Brasil, até aconteceu, antes de esse termo ser apropriado como estrangeirismo, muitos cursos de design, por exemplo, na graduação, eles receberam o nome de desenho industrial. Porque, afinal de contas, se design é o processo de desenvolvimento de um produto, esse produto, concebido industrialmente, ele pedia um desenho industrial. Mas, notem, já tem uma força aqui de ter uma arquitetura, ter um projeto, né? Então, não é um simples desenho. Legal? Então, caberia ali, mas depois que o termo foi incorporado, por favor, fique com os conceitos que nós já vimos que fazem remissão ao dicionário, né? Então, os dois significados têm muita importância aqui. Mas é legal perceber que quando a gente olha para essa vontade de desenho, quando a língua inglesa assumiu esse termo, isso remete aí ao nosso século XIII, XII, já no Renascimento, que a gente está falando aí, século XIV, século XV, trabalhos de muitos artistas, para a língua inglesa, já eram tratados como design. E esses trabalhos, eles estavam diretamente ligados a uma vontade de esboço. Vou pegar o exemplo de um grande artista do Renascimento, conhecido, que é Leonardo da Vinci. Se você pesquisar Leonardo da Vinci aí no teu site de pesquisa, você vai encontrar vários esboços dele, não só os desenhos finais. Vão ter vários desenhos de rabiscos que ele esboçava antes de desenhar. Então, tem várias obras dele, que para ele chegar na obra final, ele esboçou no papel. Ele pesquisou, ele esboçou formas, estruturas, né, até para algumas máquinas que ele construiu naquela época. Então, essa capacidade de esboçar do Da Vinci, por mais que ele fosse italiano, né, para os ingleses, era o design. Então, o design já estava lá no século XIV, século XV, muito preso a uma capacidade projetiva, uma capacidade de esboçar algo para ser concebido. Quando chega a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial é um marco importante nessa construção do termo design, até como um termo ligado a uma profissão, a Revolução Industrial ela separou o sistema produtivo, né? Ela separou quem projetava de quem produzia. Porque até então,
se eu fosse um artesão e desenvolvesse cadeiras, né, eu iria desenhar, esboçar minhas cadeiras, e quando eu chegava num esboço aceito, eu iria conceber essa cadeira. E poderia fazer lá 1, 2, 3, 4 cadeiras com uma mesa e comercializá-la ou usá-la como um produto meu, né, funcional, né, para jantar, para receber pessoas e tudo mais. Quando vem a Revolução Industrial, e aí você tem todo um contexto de aumento de demanda, êxodo rural, as cidades crescendo, pessoas que não produzem mais nada, apenas pela força do trabalho ganham dinheiro e vão comprar coisas, o sistema fabril precisa produzir coisas. Só que as pessoas do sistema fabril participam como mão de obra. Elas não têm uma capacidade, claro que vão ter, mas elas não estão dentro do processo demandadas para esboçar o produto. A máquina precisava de alguém que esboçava. A Revolução Industrial surge primeiramente na Inglaterra, e quando os ingleses se dão conta de que eles precisavam, nesse momento, de alguém que desenhasse para a máquina, eles foram atrás dos designers. Ou seja, eles precisavam de alguém que fizesse o esboço, o design. E durante a Revolução Industrial, o design surge como profissão. Então, aqui vale um convite para daqui a pouco você buscar aí nas minhas publicações um curso voltado à história do design, que é um curso que vai fazer você entender todo esse processo histórico do surgimento do design, toda a evolução dele durante todo o século XX, as mudanças que ocorreram nele, e aí a gente vai chegar até nas considerações sobre um futuro do design. O que o design está desenvolvendo hoje, ou quais são as tendências que virão em médio e longo prazo dentro dessa área profissional. Legal? Mas é um outro curso, um outro momento. Agora a gente está aqui preocupado com o entendimento do termo. Então, esse termo design, durante a Revolução Industrial, ganhou outra conotação. Tinha a ver com esboço, mas já estava desvinculando de quem produzia ou não e estava voltada diretamente a uma capacidade de esboçar para o processo fabril. Né? Então, design é uma atividade. E aí tem uma outra correção do termo aqui, que é volte e meio escuto isso, né? As pessoas vão me apresentar, a gente está conversando, esse aqui é o professor Jorge, é o Jorge e tal, ele é design. Aí fica um negócio estranho, né? Parece que eu sou a atividade. Né? Ninguém fala assim, que tem um amigo médico, por exemplo, esse aqui é o Paulo, ele é medicina. Notem, né? Fica estranho, como ele é medicina? Ele é médico. Então, notem, nós temos dois termos, né? A medicina e o médico. Médico é o profissional que atua nessa atividade chamada medicina. No design, é a mesma coisa. Ao nos apropriarmos de um termo do inglês, a gente também se apropriou do termo que dá nome ao profissional que vem do inglês. Então, design é a atividade e designer é o profissional. Então, esse aqui é o Jorge e ele é designer, porque trabalha na área do design. Então, há uma diferença bem interessante aqui, como médico, medicina, designer para o design, ok? Então, essa chamada de atenção ela é boa, porque quem já está na área, quem atua na área, quando escuta essa fala errada, dói um pouquinho o ouvido. Eu espero que você, que está pretendendo melhorar o teu entendimento de design, não corra o risco de repetir essas falas e consiga entender, até corrigir alguém, talvez, de uma forma muito sutil, muito elegante, de que existe o design como atividade e o designer como profissional. Design como uma atividade é uma atividade que já se usa no Brasil de uma forma muito tranquila, é uma palavra brasileira, e ela significa a concepção de um produto, né, de um serviço, né, focando a sua forma e a sua funcionalidade, ou o produto desse serviço, o objeto. Então, um objeto é um objeto de design. Né? Legal. E que, mesmo falando errado, mesmo a pessoa falando designe, você até tem que corrigir, falando que design é o correto, mas que designe ajudaria a pessoa a entender. Afinal, designe tem a ver com designar. E a área do design promove produtos, projetos, designando alguma coisa. Pensando num fim, atender um problema, solucionar um problema, atender uma necessidade. Ok? Então, vale muito isso. E nesse conceito, então, eu te convido já para procurar os próximos módulos. Não tem qual eu faço primeiro. Você vai escolher um caminho. Primeiro, eu vou ver o design como processo. Então, a gente vai ter um módulo só para explicar aqui o design como processo. Não, eu quero entender o design como produto. Então, você vai ter só o design como produto. Então, eu te convido, agradecendo aqui a tua atenção até agora. Espero que você já tenha entendido um pouco do termo do design, que era o objetivo agora. Te convido a te aprofundares um pouco mais e entenderes o design como processo e o design como produto.
Até lá, agradeço a tua atenção.